Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu trago pra vocês o vídeo com as minhas leituras do mês de junho. O primeiro livro que eu li no mês, na verdade eu comecei a ler no finalzinho de maio e terminei no início de junho, foi A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard, lançamento da editora seguinte. A capa ficou maravilhosa, como vocês podem ver, então o livro é todo metálico. A parte aqui da coroa ela tá em alto relevo. Aqui no final nós temos marcador de página na aba. E sem contar que o livro tá todo muito bem diagramado, ficou lindo por dentro, enfim. Falando sobre o livro, nessa sociedade aqui então da Rainha Vermelha, a população é dividida entre aqueles que têm sangue vermelho e sangue prateado. Os que têm sangue vermelho pertencem à plebe e os que têm sangue prateado pertencem à nobreza. Isso porque esse sangue prateado, de alguma maneira, parece conferir a eles características especiais, poderes especiais, como se fossem, sei lá, meio que X-Men mesmo. Toda vez que eu vou falar desse livro, eu falo dessa pitada de X-Men. Então a protagonista, que é a Mare, ela é uma vermelha, a família dela é de vermelhos, e ela vive em meio à pobreza, ela precisa, às vezes, roubar para conseguir sobreviver em meio a toda essa desigualdade. E vários irmãos dela já foram enviados para a guerra, porque a partir de certa idade, se você não tem um emprego, digamos assim, se você não demonstra que você tem um benefício para aquela sociedade, você é enviada para a guerra, e ela teme também ser enviada para a guerra. Acontece que de uma forma que eu prefiro não entrar em muitos detalhes, ela acaba indo parar em meio ali à nobreza, e ela, mesmo sendo uma vermelha, demonstra ter também alguns poderes que ela nem imaginava que tinha. E com isso a história vai se desenvolvendo, enfim. Eu adorei a leitura, ela foi pura adrenalina do começo ao fim. O livro ele despertou em mim vários sentimentos diferentes, eu ficava revoltada com tanta desigualdade, eu ficava angustiada com os acontecimentos, eu estava em conflito comigo mesma sobre as coisas que aconteciam, se eu devia ou não acreditar nelas, se as atitudes que os personagens escolhiam tomar estavam ou não corretas. Esse livro eu acho que ele é muito... Eu acho que esse livro demonstra muito bem que as coisas não são preto no branco, que elas são bastante cinzas. Até tem um trecho em que a protagonista ela fala algo mais ou menos, mas se referindo ao prateado. E, enfim, é um livro que ele realmente ele trouxe bastante sensações conflituosas e sempre que eu imaginava alguma coisa, se ela poderia ou não acontecer, mesmo que eu já tivesse imaginado aquilo, eu conseguia me surpreender, então a autora trouxe muitas surpresas, mesmo que eu já tivesse pensado nessas possibilidades, enfim. Foi uma leitura que eu gostei bastante, o romance aqui não é o foco da história, você tem sim alguns momentos de romance, mas ainda assim eles ficam em segundo plano e ele mesmo não é lá muito definido. Eu fiquei o livro todo pensando qual seria o grande romance aqui da história, enfim. Recomendo muito pra vocês, o livro está sendo sorteado na promoção de 4 anos do blog. Minha outra leitura, o livro também está sendo sorteado no blog esse mês, na promoção de top comentarista de julho, e foi Beleza Perdida, da Amy Harmon. O livro ele é comparado aqui com uma espécie de releitura de A Bela e a Fera, isso porque ele fala bastante da questão beleza externa, beleza interna. Nessa história nós temos a protagonista, que é a Fern, e ela cresceu tendo consciência de que ela não é uma garota bonita. Ainda assim, ela sempre foi muito apaixonada pelo Ambrose, que é o garoto maravilhoso da cidade, é o garoto prodígio da cidade, que participa das lutas, das competições. E acontece que o evento do 11 de setembro de 2001 acaba afetando a vida do Ambrose. Ele e mais 4 colegas acabam se alistando na guerra. Só que dessa guerra somente um volta, que é o próprio Ambrose, e ele volta completamente afetado pela guerra, tanto fisicamente quanto internamente. E eu gostei da leitura, mas ela acabou me decepcionando um pouco, eu esperava mais do livro. Muitas pessoas falaram do quão maravilhoso ele é, do quão emocionante ele foi, ele tem sim passagens emocionantes, mas eu achei que o livro deixou um pouco a desejar, porque eu acho que ficou demais na questão da beleza externa. Então, por mais assim, que isso faça parte da temática do livro, que isso seja uma questão importante para os protagonistas, eu acho que tinham muito mais coisas para serem trabalhadas. O Ambrose, ele volta com marcas muito mais profundas do que a beleza externa, mas por muito tempo, por quase todo o livro, parece que a questão da beleza externa era o principal de toda a bagagem que ele voltou trazendo. E eu não acho que seria isso. Acho que ele passou por situações bem complexas para esse ser o fator mais explorado pela autora.
Ainda assim, o livro ele tem partes emocionantes, os personagens eles são sim bem trabalhados, a amizade da Fern com o primo dela e que acaba desenvolvendo junto com a Ambrose é muito importante. Esse personagem, né, que é o primo da Fern, ele é um personagem muito importante, muito carismático na trama, é um dos grandes destaques aqui do livro. Enfim, o livro promete sim emoções, é que pra mim ele acabou ficando um pouco abaixo das minhas expectativas. Já minha terceira leitura do mês, eu já fiz vídeo falando sobre ele pro desafio Fuxicando sobre Tiquelites, e foi Mini Beck Bloom da Sophie Kinsella, sexto livro da série Beck Bloom. O sétimo livro vai ser lançado em agosto pela editora Record, e a Sophie Kinsella anunciou já que o oitavo livro está para ser lançado, e eu fiquei muito feliz com essa notícia. Nesse sexto livro, a Beck está tendo que lidar com algumas coisas, tanto com o temperamento da filha dela, que está começando a preocupar por causa de alguns comportamentos, a festa surpresa que ela deseja fazer pro Luke e ela tem medo de que essa festa não permaneça como segredo, e uma crise financeira que acaba afetando toda a Inglaterra e, por consequência, a Beck faz uma promessa de não fazer mais compras de roupas e tendo que evitar qualquer tipo de gastos. A premissa do livro ela é bem simples, digamos assim, e como eu até comentei no vídeo, né, do Fuxicando sobre Tiquelites, muitas vezes os livros da Beck Bloom ele podem decepcionar, digamos assim, se você for esperando fazer grandes avaliações sobre a Beck, sobre a história como um todo. A Beck é uma personagem problemática, digamos assim, porque ela é uma personagem muito mentirosa, ela é uma personagem que chega muitas vezes a ser fútil. Então não é um livro que vai servir para trabalhar essas questões ou para você avaliar o amadurecimento da personagem, não. Essas características da Beck é que fazer os livros ser quem eles são, fazer a história divertida, porque essas características conferem situações absurdas na história e que acabam sendo extremamente divertidas. Eu ri nesse livro do começo ao fim, por conta de todos esses absurdos que a Beck faz, que ela pensa, e não só ela é uma personagem meio caricata, digamos assim, mas outras personagens também são. A irmã da Beck é o oposto dela, tudo que a Beck tem de consumista, a irmã dela tem de anticonsumismo, e ela também vai a extremos para não consumir, para não contribuir com esse mundo capitalista, digamos assim. E tudo isso é muito engraçado, então eu recomendo muito a leitura da série Beck Bloom para você se divertir, para você se desapegar de julgamentos de valores e simplesmente mergulhar no absurdo daquelas questões e se divertir com elas. Aí sim o livro promete boas risadas. Eu adorei a leitura e já tô bastante ansiosa pelo próximo livro. O outro livro que eu li, um clássico que eu tava bem curiosa para ler, consegui assistir ao filme também e fiz postagens sobre os dois no blog, no Livros na Telona, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, e foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Nesse livro nós temos a história sendo contada pela Scout, que é uma menininha de 6 anos, e aí nós vamos acompanhando, né, a vida dela até ela fazer uns 8, 9 anos, se eu não me engano. E inicialmente a trama é isso, é apresentar a vida da Scout, a vida da família dela, da cidade em que ela vive. É uma cidade bem pequena no Alabama, na década de 30. E você vai acompanhando então a infância da Scout com o irmão dela, o melhor amigo dela, vendo como a vida deles costuma se desenrolar ali. Só que em meio à apresentação dessa cidade você já vai percebendo algumas características um pouco peculiares, que também inclusive características que fazem parte ali da história da cidade, muito a ver com preconceito social, muito a ver com desigualdades sociais. E a grande questão é que a Scout ela é filha de um advogado, e esse advogado ele é escolhido para defender um negro que está sendo acusado de ter estuprado uma mulher branca da cidade. E isso afeta demais a vida deles como um todo. E você tem o desenrolar da história também baseado nesse fato. Eu fiquei apaixonada pela leitura, então primeiro porque a história ela é narrada pelos olhos da criança, né? E você vai tendo todas as características dessa fase da vida. Então, tanto a inocência dela sobre o mundo, como também algumas coisas que poderiam ser consideradas como ruins, digamos assim, mas simplesmente porque ela não tem o discernimento ainda do certo, do errado, ela simplesmente vê como as coisas são, mas ela ainda não consegue entender o porquê que elas são assim. E o livro vai tratando dessas descobertas dela e do irmão dela a respeito da cidade como um todo, das pessoas como um todo. E essas personagens são extremamente carismáticas,
foi muito fácil me envolver com a rotina delas, me envolver com a escrita aqui da autora. O pai delas é um personagem incrível, ele é um personagem extremamente baseado na moral, baseado em valores éticos, em valores humanos mesmo, e ele passa isso muito bem para os filhos. E eu fiquei apaixonada pelas personagens, eu sofri com os acontecimentos, com as desigualdades, com o preconceito. Embora assim a história ela se passe numa época totalmente diferente da nossa, mas os problemas ainda assim são atuais. Você reconhece coisas que infelizmente não se modificaram com quase 100 anos de lá pra cá. E, enfim, foi um livro que eu me emocionei demais ao final. Foi um livro que me marcou e eu tô muito curiosa pelo próximo livro, então continuação desse aqui. Ele se passa já acho que 20 anos após o término dessa história, também pelos olhos da Scout, mas uma Scout já adulta. E o que eu acho curioso é que o segundo livro, na verdade, ele foi escrito antes desse livro aqui, só que a autora também nunca publicou. Ela acabou publicando esse, o outro ficou lá engavetado e só esse ano que ela vai lançar a continuação. E a editora José Olímpio, então, vai trazer o segundo livro também. Esse aqui estava esgotado no Brasil já há um tempão e felizmente eles publicaram pra gente esse ano de novo. Precisei interromper a gravação e voltar a gravar porque a lente da minha câmera, por algum problema não identificado, ela fica embaçando conforme eu demoro muito pra gravar, então depois de alguns minutos a imagem começa a embaçar. Eu sinto muito por isso, mas dessa vez eu consegui reparar antes do vídeo terminar e pude parar, interromper a gravação e voltar a gravar. Então, se isso voltar a acontecer, me desculpem, eu não sei qual é o problema com a minha câmera. O outro livro que eu li no mês foi Sr. Daniels, que também está sendo sorteado na promoção de 4 anos do blog. A história aqui, inicialmente, ela me lembrou muito a história de Métrica, isso porque nós temos duas personagens que se conhecem meio que por acaso, numa estação de trem, e eles acabam se envolvendo a partir desse encontro e os dois estão sofrendo grandes perdas familiares. A irmã gêmea da personagem, que é a Ashley, ela morreu de leucemia e os pais do Daniel também já faleceram. Ele tem um problema aí com o irmão dele, enfim, os dois eles estão aguentando fardos bastante pesados quando se conhecem. Inclusive, quando eles se conhecem, a Ashley está indo para a cidade do pai dela, para morar com o pai dela, contra a vontade dela e aparentemente meio que contra a vontade dele também, porque eles nunca tiveram um contato muito grande, mas ela foi enviada para lá pela mãe dela, então ela também está se sentindo rejeitada pela mãe. E, enfim, quando as aulas começam, ela descobre que ele é o professor dela e eles precisam lidar com isso. Então, como eu falei, o livro me lembrou muito Métrica antes de eu começar a ler, e aí eu não fui lá com tantas expectativas para a leitura, porque eu achei que seria meio que mais do mesmo. Mas eu me surpreendi muito com o livro, eu adorei a leitura, eu me envolvi muito com os personagens, o envolvimento teve as suas próprias características, então ele seguiu o seu próprio rumo, não é uma Métrica 2 aqui. O livro foi original, digamos assim, é seu estilo. Tiveram contribuições na história muito importantes da irmã da personagem, né? Da irmã da Ashley, que é a Gabrielle, através das cartas que ela deixou para a irmã. Então você vai tendo uma aproximação maior com ela também ali. Toda a narrativa é em primeira pessoa e ela varia de acordo com os pontos de vista da Ashley e do Daniel, então que permite também compreender melhor ali a situação. E enfim, como eu falei, eu me encantei com os personagens, eu me envolvi com todos os personagens mesmo apresentados, embora inicialmente, né, você tenha uma visão um pouco mais somente ali da Ashley e do Daniel e você acabe tomando as dores deles pra você e indo meio que contra os demais, conforme a história vai se desenrolando, você vai conseguindo também compreender essas outras personagens e você vai vendo que enquanto a visão dos dois vai se modificando na história, a sua visão também se modifica. E eu achei isso bastante positivo, esse amadurecimento deles, essa compreensão dos outros ao redor deles. E eu me envolvi com os dramas, me envolvi com o romance, torci pelo casal, suspirei com as partes românticas, enfim, foi um livro que eu adorei e eu recomendo bastante pra vocês. O penúltimo livro que eu li no mês foi A Lista, da Cecília Ahern, que também está sendo sorteado na promoção de 4 anos do blog, e eu tava bastante curiosa pra fazer a leitura porque eu adoro a autora. Nesse daqui, a protagonista, que é uma jornalista, ela está numa fase de decadência da vida dela. Ela acabou cometendo um erro como jornalista que influenciou em vários aspectos da vida dela. Toda a família dela se voltou contra ela,
o namorado a abandonou por causa disso, o melhor amigo dela tá decepcionado com ela por conta disso, a profissão dela então tá em decadência, enfim, ela tá contando com vários problemas por conta disso. Além de tudo, a melhor amiga dela, que foi mentora dela no início da profissão, também está em fase terminal da vida por conta de uma doença, e ela propõe uma matéria para ela, né, para que ela realize, e entrega uma lista com 100 nomes, e a matéria tem que se basear nessa lista de 100 nomes. Porém, essa amiga acaba falecendo antes que ela consiga explicar para a protagonista o que ela deve fazer com os 100 nomes. Então, a partir disso, ela precisa descobrir o que a mentora dela tinha em mente para poder fazer a matéria. Ela tem um período super curto para fazer isso e ela não tem mais credibilidade de ninguém para conseguir enfrentar essa tarefa. E eu gostei bastante da leitura, ela foi acho que um pouco lenta em alguns momentos, mas ainda assim eu me envolvi com os personagens, eu me envolvi com as histórias que estavam sendo contadas, e com toda a lição que a protagonista precisa aprender com isso, eu acho que foi bastante valorosa. Trouxe aqui um aspecto reflexivo e emocionante para a trama que me agradou bastante. Eu fiquei bastante curiosa também com esse mistério do que seria a matéria, mas ao mesmo tempo a minha primeira suposição acabou se mostrando verdadeira, então eu não tive assim aquela super revelação no final, porque eu já tinha adivinhado o que conectavam as 100 pessoas. E eu também acabei achando o final, às vezes, um pouquinho corrido. Eu acho que a autora poderia ter trabalhado um pouco mais, dado um pouco mais de páginas pra gente. Ainda assim, foi uma leitura que eu gostei, que foi emocionante, que foi bem proveitosa e que eu recomendo pra vocês. Por fim, o último livro que eu li no mês era outro que eu também estava muito curiosa pra ler, porque eu adoro a autora, e foi Eu Estive Aqui, da Gayle Forman. Nesse aqui nós temos a história da Cody e, indiretamente, da Maggie. A Meg, que é a melhor amiga da Cody, ela cometeu suicídio e desde então isso abalou completamente a vida da Cody e, obviamente, né, de toda a família, de todas as pessoas ao redor delas. A família da Meg, ela pede pra Cody recolher as coisas da Meg no apartamento dela, né, na cidade que ela morava por conta da universidade, e quando ela vai pra lá, ela acaba entrando em contato com outros aspectos da vida da Meg e meio que começa a fazer uma investigação a respeito do suicídio da amiga. Eu gostei bastante do livro, ele trouxe então essa questão bem delicada que é o suicídio. Além disso, ele trabalhou muito bem as emoções da Cody, toda a revolta que ela sente, não simplesmente pelo suicídio da amiga, mas os sentimentos conflituosos que ela já tinha antes do falecimento da amiga. E toda essa revolta, essa culpa que ela sente, esses sentimentos conflituosos, eles foram muito bem passados pela escrita da autora. Eu acho que a escrita da Gayle Forman, ela sempre consegue se adequar aos personagens dela. Isso é uma característica que sempre chama muito minha atenção. E, enfim, eu fiquei também curiosa aqui pelo desenrolar da investigação. Eu gostei de como a autora trabalhou isso. Não foi o livro da Gayle Forman que eu mais gostei. Eu sou muito apaixonada pela duologia Se Eu Ficar e Pra Onde Ela Foi. Quando eu li Se Eu Ficar só ele, eu acabei não gostando tanto do livro quanto eu achei que eu fosse gostar, mesmo que eu tivesse gostado. Mas aí quando eu li Pra Onde Ela Foi, eu enxerguei o primeiro livro com outros olhos e me apaixonei pelos dois livros. Apenas um Dia também foi um livro dela que eu gostei muito e eu pretendo ler apenas um ano ainda esse mês. E enfim, eu tava muito curiosa então pra ler esse livro aqui. Ele também me agradou muito e, como eu falei, trata então de um tema bem delicado, mas que eu acho bem importante. A maneira de como ela fez essa abordagem foi bastante importante. A nota que ela traz ao final também eu achei que caiu como uma luva aqui na história como um todo, enfim. É um livro também que eu recomendo pra vocês. Eu espero que tenham gostado. Me desculpem por essas imagens embaçadas aqui no meio do vídeo. Eu precisei parar e voltar a gravar várias vezes pra poder desembaçar a lente, mas ainda assim algumas imagens ficaram embaçadas. Eu vou tentar ver qual é o problema com a minha câmera pra isso não acontecer mais, mas enfim, espero que tenham gostado. Beijos a todos e até o próximo vídeo.